E aí, que tal ter o seu dinheiro controlado por robôs? Eu sei que essa ideia pode parecer um filme de ficção científica, mas a verdade é que as estratégias sistemáticas estão muito mais presentes no mundo dos investimentos do que você pode imaginar. O Medallion, que é o fundo do Jim Simons da Renaissance, é um dos fundos que tem aí um histórico maior, de 30 anos, um desempenho invejável, e ele obedece basicamente às ordens de um sistema de computador sem qualquer interferência humana. Para conversar um pouco mais sobre isso, sobre especificamente os fundos sistemáticos ou fundos quantitativos, eu converso hoje com o Victor Dweck, que é CEO da Quantamental, que é uma gestora que fica no Rio de Janeiro e tem uma proposta diferente, que é meio que misturar um pouco a expertise dos robôs e a expertise humana. E aí, Victor, tudo bem com você? Tudo ótimo, Ana. Obrigada pelo seu tempo. Eu queria te dizer que, assim, aqui na Empíricos está super vazio o escritório. Recentemente a gente teve o caso aí de um colega que teve coronavírus, como está sendo, né, em todas as empresas, a gente aqui se habituando, mas o escritório está bem vazio. Eu queria aproveitar e te perguntar, você que trabalha aí com os robôs, o coronavírus interferiu muito na rotina aí na Quantamental? Olha, a gente teve uma precaução aí nos primeiros meses da pandemia, né, de ter gente em casa, ter gente no escritório, fazer o revezamento, mas no dia a dia dos robôs, a operação foi 100%. Nada mudou. Eles não estão suscetíveis a pegar o coronavírus, né? Verdade, eles não pegam coronavírus. Maravilha. Eu queria aproveitar essa piadinha sem graça que eu fiz para a gente entrar no contexto de que a essência de um fundo quantitativo ou desse tipo de estratégia, né, de gestão usando robôs, é que a gente, que é ser humano, tem as nossas limitações, né? A gente tem nossos vieses comportamentais, tem uma memória um pouco menor, né, do que as máquinas, um potencial de armazenamento e análise de dados limitado, né? Em que sentido aí no trabalho de gestão de recursos um robô supera o ser humano? Quais são as vantagens aí de você ter ao seu lado colegas robôs? A gente tem muito claro as vantagens de você operar com robôs, tá? Uma das vantagens, eu vou falar para você, o meu robô olha para o mercado todo dia da mesma maneira. Ele foi programado para olhar o mercado de uma forma e todo dia ele vai repetir aquilo do jeito que ele foi programado. Então, por exemplo, se o meu robô foi programado para olhar para 10 variáveis, todos os dias ele vai olhar para aquelas 10 variáveis da mesma maneira. O trader humano ele não consegue fazer isso, né? Tem um dia que ele consegue dedicar horas para analisar aquelas variáveis, com muita cautela, e no dia seguinte ele chega tarde, ou então ele teve um imprevisto e ele não vai conseguir fazer da mesma forma. Então tá aí uma vantagem clara do robô em relação ao ser humano. E se a gente acredita que essa forma é vencedora, então qual a expectativa de um fundo quantitativo, né? Você tem um robô que você testou no passado, por anos e anos no passado, e ele foi bem sucedido. Então, se ele continuar operando assim, você espera que ele continue tendo êxito. E aí essa é uma grande vantagem do robô em relação ao ser humano, a capacidade de olhar para múltiplas variáveis, e aí não necessariamente são 10 variáveis, podem ser 100 variáveis, ele tem essa capacidade de olhar com a mesma clareza todos os dias, e tem a outra capacidade que é de testar como é que ele teria se saído olhando dessa forma no passado. Maravilha. E no caso dos vieses comportamentais, por exemplo, às vezes a gente sabe de gestores que estão tendo um ótimo desempenho e de repente ele começa a ficar muito confiante, aí isso começa a interferir, de repente ele vai menosprezar um pouco os riscos no computador, nos robôs. Você também, vamos dizer, ameniza esse fator comportamental, né? Ou de ficar, de repente, frustrado porque a sua estratégia não está dando certo. Pois é, a gente brinca que o robô não tem medo quando ele está perdendo e também não se acha o cara quando ele está ganhando dinheiro. Então o robô foi programado para operar de um jeito e ele vai seguir operando daquele jeito, faça chuva ou faça sol. Isso é mais uma vantagem do robô e eventualmente você pode querer programar um comportamento do robô diferente para determinados cenários. Mas de novo, aí você programa, você testa, né? Você não tem esse viés comportamental do ser humano, que é o de ficar medroso quando está perdendo
e de se achar o cara quando está ganhando. Como que você faz essa programação, né? A gente sabe que vocês se baseiam muito no histórico recente, fazem o backtest. O backtest é uma figura aí muito importante para a gente entender mais sobre essa gestão dos robôs, né? Essa gestão sistemática. Explica para a gente direitinho como é que é o backtest, como que é a ideia de replicar isso na gestão. A ideia do backtest é você poder... Vamos partir do princípio que para você fazer uma decisão para operar no mercado, comprando uma... Vou pegar um exemplo simples. Vou querer, talvez, comprar a ação de uma empresa, né? Para eu poder decidir isso de forma computadorizada, com robôs, eu vou pensar que variáveis eu vou olhar para decidir se eu compro essa empresa, e eu vou testar no passado, ao longo de muitos e muitos anos, que eu tenho dado histórico, né, daquelas variáveis, eu vou testar no passado para ver como é que teria saído. Então, eu vou pegar um exemplo de um múltiplo de empresa que todo mundo conhece, que é o preço sobre lucro, né? Uma empresa que a ação hoje custa, vamos dizer, R$10, é uma empresa que o valor de mercado dela é de 10 bilhões de reais, e aí eu quero saber se ela tem um lucro de 1 bilhão de reais por ano. Então a gente fala que ela tem um preço sobre lucro de 10, né? Ela vale 10 bilhões, ela dá um lucro de 1 bilhão, ela tem um preço sobre lucro de 10. O pessoal acha que isso é um indicador bom. Quanto menor esse indicador, mais barato está a empresa. Em geral é isso. Aí eu vou testar esse indicador. Eu vou chegar no passado, vou dizer, se eu tivesse montado uma carteira com ações baseado nesse único indicador, ao longo dos últimos 10 anos, será que seria uma boa carteira? Eu faço isso repetidamente, todos os meses, por exemplo. Olho para as ações que têm um preço sobre lucro barato e monto uma carteira com as mais baratas, com as ações mais baratas. E eu vou testando. Será que essa carteira é melhor do que eu comprar o índice de ações? Talvez seja. E a gente faz esse teste no passado. Claro que a gente não usa uma única variável, claro que a gente não usa um único fator, mas a ideia é você poder testar diversas variáveis, tá, num passado, e se certificar de que operar daquela forma teria sido positiva e que eu teria ganho dinheiro ou que eu teria, inclusive, performado melhor que o índice, e assim a gente define uma estratégia quantitativa e aí a gente dá um nome de um robô. Legal, eu gosto justamente do jeito como você explica os fundos sistemáticos, quantitativos, porque vocês aí na Quantamento, vocês dão um nome para cada estratégia, o nome de um robô, né? Como se tivesse uma personalidade, tem até quem tiver uma estratégia, o robô que tiver uma estratégia melhor aí num prazo, ganha até como eu diria, um prêmio, né? A gente, todo mês, vamos lá, a gente tem um fundo aqui que é o nosso fundo Quantamental Hedge, é um fundo long short de ações. Aqui que é um fundo long short, é um fundo que compra e vende ações, tá? E especificamente o nosso fundo long short é um fundo de exposição neutra. Bovespa subir ou Bovespa cair, a princípio não deve influenciar, a gente espera que o fundo no longo prazo seja um fundo ganhador de dinheiro, um fundo que bata o CDI. Então, todos os meses, a gente vê qual foi o nosso melhor robô naquele mês e a gente dá o título para ele de robô do mês. Então, nesse último mês, foi o Ed, nosso robô de arbitragem estatística, foi ele que ganhou o título de robô do mês. No outro foi o Boaz, que é o nosso robô que pega empresas que estão numa transformação, empresas que estavam mal no passado e que nos últimos anos elas foram melhorando de performance. Esse é o nosso robô de empresas no turnaround, esse foi no outro mês, e por aí a gente vai. Então aqui na Quantamental, a gente tem todo mês o robô do mês, que foi o robô que melhor performou naquele mês. Boa, e assim, me dá um exemplo de algumas estratégias, você já deu algumas, mas que você tem, quer dizer, eu queria que ficasse claro que não necessariamente um fundo quantitativo ou uma estratégia quantitativa obedece uma estratégia só, né? Tem várias estratégias paralelas ocorrendo ao mesmo tempo, né? A gente hoje tem, por exemplo, nesse fundo long short, 8 robôs operando de forma concomitante. Eu te mostro eles aqui. Legal. Tá? Então, cada um desses robôs, ele tem um risco atribuído. É como se fosse um trader. Pensa que a gente tem 8 traders diferentes que operam de forma diferente. Então, eu tenho o Joel.
o nosso robô que opera uma carteira de valor, de ações que a princípio estão de empresas baratas e que no longo prazo vai performar melhor que o índice Bovespa. Ele opera, inclusive, contra o futuro do índice Bovespa, tá? Aí a gente tem o robô Boaz, que eu falei também, que é um robô que pega empresas que estão num turnaround, ou seja, numa virada. Empresas que no passado não estavam indo muito bem, mas que nos últimos anos melhoraram de performance. E aí a gente espera também que essas ações conjuntamente performem melhor que o índice Bovespa. E a gente opera esse robô Boaz, as ações da carteira dele operam contra o futuro do índice Bovespa. Então eu falei de 2 exemplos do que a gente chama de Factor Model no mundo quantitativo, né? O Joel olha para um tipo de variável, um conjunto de variáveis, o Boaz olha para um conjunto completamente diferente, inclusive entre um e o outro não tem variável em comum. Então cada robô na Quantamental, ele tem um propósito, tá? Então tem que opera com base nos analistas, tem que opera buscando essas empresas altamente correlatas, tem o que opera buscando encontrar empresas de valor, o outro que opera buscando encontrar empresas no turnaround. Cada um tem um propósito, cada um tem uma forma de analisar isso. Cada fórmula de analisar isso foi testada no passado, então volto a frisar, a palavra backtest ela é muito importante. O teste no passado é o que define um fundo quantitativo. Sem teste no passado, o teu fundo não é assim quantitativo, ele até pode se embasar em bastante análise de dados, mas ele não é um fundo quantitativo. E aí é isso, a soma desses robôs, tá, que passaram por esse backtest e que alguns a gente já opera há anos, então assim, a gente conhece bastante cada um desses robôs e a forma com que eles atuam no mercado e o timing com que cada um atua, o tipo de ação que eles gostam de operar, quando você junta todos eles, a gente tem um fundo hoje long e short que tem mais de 80 ações na carteira. Então ele é muito diversificado. E aí ele se torna um fundo meio único no mercado, porque ele opera de forma long e short, que já não tem tantos, ele opera com muita diversificação, né? Cada modelo tem cada robô tem um tipo de atitude, a correlação entre um robô e outro é pequena, então a gente vai botando o nosso time de robô vai ficando cada vez mais completo e a gente pode dizer que é um fundo de robôs, sem dúvida nenhuma, onde cada um tem uma habilidade, tá? E na soma das habilidades, na soma dessa carteira de robôs, a gente espera ter um fundo bem diversificado e que bata o CDI com bastante gordura. Agora, Vitor, uma dúvida muito comum que a gente recebe aqui no Melhores Fundos dos nossos assinantes é assim, o fundo quantitativo ou sistemático, ele se baseia no passado, né, nesse backtest. Agora, por exemplo, esse ano a gente teve um monte de cisne negro aí que apareceu no caminho, a gente tem o coronavírus, uma pandemia que na história não teve esse alcance há muito tempo, né, na história dos mercados. Tudo isso é inédito na história. Como que vocês calibram os robôs para isso? Ou nos fundos tradicionais, eu sei que o ser humano não pode interferir. Como que é, por exemplo, num dia de caos para vocês? Como que é o dia a dia aí? Vocês tiram as máquinas da tomada? Como é que vocês fazem? Todas as interferências na Quantamental, elas seguem regras. E, em geral, para tentar definir numa única frase, a gente só vai fazer uma interferência humana quando a gente estiver certo de que existe uma assimetria, que existe uma possibilidade de perda muito grande vis-à-vis um ganho pequeno, tá? Então, seja para analisar um setor que a gente está posicionado ou uma ação que a gente está posicionada, a gente só vai fazer essa interferência humana se existir uma assimetria. Se a gente tiver na dúvida, a gente deixa com os robôs. Eles foram programados, muito estudados para ganharem dinheiro e aí a gente não tem por que intervir quando a gente está na dúvida. Agora, o cenário talvez mais caótico da história do mercado financeiro brasileiro aconteceu agora em março e abril. O que a gente fez 3 intervenções relativamente grandes, tá? Uma delas foi desligar o nosso robô Waze, que opera com base nos analistas de sell-side. E a razão foi muito simples. Os analistas pararam de publicar as suas análises. Então, sem análise de analista, não faz sentido o robô trabalhar com análise passada. Estamos num caos e os analistas pararam de publicar. Logo, estamos desligando o robô Waze. Ele ficou desligado por um mês e a gente voltou a ligar ele devagar. Outra coisa que a gente fez existe aí sim, com backtest, a gente tem um calibre
para os nossos principais robôs, tanto o Joel quanto o Boaz, de pedir para eles serem mais conservadores. E ao ser mais conservador, o que ele fez, por exemplo, em março, abril, foi aumentar um pouco a alocação num setor como de utilities, que é um setor um pouco mais defensivo, de utilidades públicas, tá? E aumentar um pouco também o tamanho da carteira. Então tinha uma diversificação um pouco maior na carteira, tanto do Joel quanto do Boaz. E o terceiro, que foi para o nosso fundo long short, que foi muito importante, na última semana de fevereiro, logo depois do Carnaval, na quinta-feira, depois da quarta de cinzas, a gente percebeu que o corona tinha chegado na Itália e chegado com força, e a gente falou, olha, não vai ficar calmo, vai ficar mais agitado. Em geral, para um fundo long short, um rápido aumento de volatilidade pode destruir performance, pelo seguinte, a nossa carteira comprada são as ações que a gente gosta, a nossa carteira vendida são as que a gente a princípio não gosta. Quando a volatilidade do mercado aumenta, eu preciso enxugar um pouco a minha carteira, eu preciso reduzir a minha alocação a risco. Então eu acabo vendendo as minhas ações compradas, ou seja, vendendo as ações que eu gosto e acabo tendo que recomprar as ações vendidas, que são as que eu não gosto. Se muitos fundos fazem isso, e se muitos fundos acabam tendo opinião, às vezes, parecidas das ações que gostam e das ações que não gostam, isso é um detrator de performance enorme. Todo mundo vendendo o que é bom e comprando o que é ruim. Ou seja, ao vender o que é bom, eu estou empurrando para baixo o que é bom, o preço do que é bom, e ao comprar o que é ruim, eu estou empurrando para cima o preço do que é ruim. Então, a gente se antecipou um pouquinho e já foi fazendo essa redução da carteira, tá, do nosso fundo long short, de novo, de uma forma conservadora, dizendo, olha, no limite a gente errou, não teve tanta volatilidade, mas vamos pecar pelo conservadorismo, e a gente foi enxugando um pouquinho o tamanho da nossa carteira e ajudou. No mês de março a gente chegou a ter uma perda, mas foi uma perda bem pequena para o caos que foi, e em abril a gente já tinha recuperado a perda. E a Quantamental, ela sempre, desde o início, ela foi pautada justamente para, em momentos como esse, que a gente possa ter essa análise humana, e aí sim, com muito pensamento, e fazer uma intervenção que, a princípio, é para mitigar risco e preservar capital. E você, pela sua experiência, você já teve num fundo muito tradicional, quantitativo, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória profissional que te levou a criar a Quantamental, que tem essa proposta de gestão humana. Eu fui sócio da Academa, que é uma gestora quantitativa talvez a mais antiga do Brasil, e a Academa é uma gestora que defende o fundo 100% Quant. Eu não tenho nada contra o fundo 100% Quant, pelo contrário, eu também admiro o fundo 100% Quant. Mas a ideia foi, lá no meu período todo da Academa, eu vi alguns momentos que a gente entendia que a carteira dos nossos modelos talvez não era mais propícia para aquele momento de mercado. Agora, não é fácil você dizer, vou intervir aqui, não vou intervir aí. É uma coisa que pode ficar muito subjetiva. Então, pensando nisso desde 2008, né, eu fui fermentando isso. Depois, quando eu saí da Academa, eu fui para um family office, onde eu pude fazer os dois tipos de gestão, tanto quantitativo quanto a gestão discricionária, que eu comecei a formatar esse modelo híbrido. A minha ideia de modelo híbrido, ela realmente levou tempo para ser formatada e ela foi também um pouco influenciada pelos modelos híbridos que eu comecei a ver lá fora. A gente tinha tão claro que a gente seria a primeira gestora que a gente falou, o nome da gestora vai ser o nome da abordagem, para que fique muito claro que a gente faz diferente. Senão é um fundo quant, puro quant. Não, é um fundo quant. O quant é toda a nossa base, mas foi criado um método sistemático de intervenção. Inclusive, tudo que a gente faz de intervenção é registrado em banco de dados, para a gente poder mensurar se a intervenção foi positiva, se ela foi negativa, e a gente poder, inclusive, aprendendo ao longo do tempo com essas intervenções. Agora, o conceito do Quantamental está se tornando muito popular nos Estados Unidos, por exemplo. Então, tem grandes fundos quantitativos tradicionais americanos que estão com esse braço híbrido, mas ainda nenhuma máquina consegue ser melhor do que o homem com a máquina. E a proposta do Quantamental é ser o homem com a máquina, a gente conseguir aproveitar o que tem de melhor nos modelos quantitativos e com essa supervisão e com essas intervenções momentâneas, mas que buscam pescar coisas que os nossos robôs não estão percebendo, mas que são sérias,
a gente conseguir gerar um alfa extra, ou seja, gerar um ganho extra no que os modelos quantitativos já gerariam naturalmente. Uhum. E falando em robôs, aí na sua equipe de robôs, você tem uma novidade para contar, né? Uma mudança aí na equipe, uma pessoa nova que vai entrar aí no time? Olha, temos uma pessoa nova no time e com muito orgulho. Eu vou até, essa sim tem um destaque grande. É a nossa primeira robô fêmea, é a robô Leda, que Legal. o que ela sabe fazer? Ela sabe surfar as melhores ondas do mercado de ações. Então, bem-vinda, Leda. A gente espera que a Leda seja muito bem-sucedida. O nome dela não é à toa. Leda Braga, né? É uma homenagem à Leda Braga, que é uma brasileira que fundou a Sistemática, uma das maiores gestoras quantitativas do mundo, e é uma gestora que tem foco, o foco talvez principal, hoje já tem muitos fundos que fazem diversas coisas, mas é em estratégias de trend following, de estratégias que seguem uma tendência. Então, assim, dentro da nossa brincadeira lúdica, a Leda é a nossa robô que surfa as melhores ondas do mercado. Cada robô tem homenagem a algum grande quant e, de preferência, tentando pegar a área de atuação do nosso robô com o que aquele grande quant fez ou ainda faz no mercado. Olhando para o mercado brasileiro em comparação ao mercado internacional, né? Lá fora os fundos quantitativos correspondem a uma porcentagem muito grande da indústria, acho que em torno de 25% pelo último dado que eu li. Como que aqui no Brasil a gente tem evoluído? O que você acha das estratégias, das opções que a gente tem aqui no Brasil? Você que teve essa experiência de olhar de fora, né, para o mercado brasileiro. As gestoras quantitativas somadas não tem nem 0,5% do mercado de fundos. Pega todas, soma todos os fundos, não é nem 0,5%. Eu acho uma lástima, tá? Eu acho uma lástima. Acho que deveria ser muito maior esse número. No mercado americano, como você mencionou, 1/4 dos fundos são quantitativos, eu diria até que é um pouco mais já. E aqui no Brasil não é nem 0,5%. Eu acho que isso está mudando. Eu acho que a percepção dos alocadores em relação aos fundos quantitativos está mudando para bem, mudando de forma positiva. Eu sinto isso do lado de quem hoje está com uma gestora nova e que tem muitos alocadores querendo entender melhor, eventualmente já alocando ou querendo alocar, e todos me dão o seguinte feedback: a gente está querendo aumentar o percentual de fundo quant na carteira. E queria que você desse algumas sugestões para quem está assistindo a gente de livros ou filmes, ou se quiser entender melhor. Eu sei que tem muitas biografias novas saindo, tem do Jim Simons. Que livros ou obras aí você recomenda para quem quiser se adaptar, entender melhor esse mundo dos quants? O nosso robô Ed, eu não falei da onde vem o nome Ed, né? Mas ele é em homenagem ao Edward Thorp. O Edward Thorp, as pessoas talvez conheçam pela história daquele filme 21, daquele matemático do MIT que vai para o cassino em Las Vegas e ganha da banca no jogo de 21. Esse cara é um dos grandes matemáticos da década de 60 e 70, era professor do MIT, e ele, de fato, criou um algoritmo para ganhar do cassino. Esse mesmo Edward Thorp criou um dos fundos mais rentáveis dos anos 60 aos anos 80, que era talvez um dos primeiros fundos quantitativos. Então ele hoje tem uma autobiografia que ele escreveu, que é A Man for All Market, e acho que a tradução em português que já tem é Um Homem para Todos os Mercados. É um livro excelente, é uma autobiografia, onde ele passa por uma gama de experiências que ele teve. Ele conta também essa passagem pelo cassino. E é impressionante, sempre foi talvez um dos melhores alunos e acadêmicos da época dele, e é incansável a busca por novos modelos e a dedicação que ele teve. Então, tudo isso para reforçar que não é moleza, mas que, assim, bastante estudo, bastante dedicação fazem você chegar lá. E essa autobiografia é talvez uma das grandes indicações que eu tenho em termos de livros. O outro livro, que não é necessariamente quantitativo, mas que eu adoro e acho que é um must-read para o mercado financeiro como um todo, é um do Burton Malkiel, que é A Random Walk on Wall Street. Eu não lembro se tem tradução para português. Mas é um livro dos anos 70, que já foi revisado pelo próprio autor, e ele, na verdade, tenta
catalogar as diversas estratégias de trading que existem. Então ele passa pelos quants, mas ele passa também por estratégias mais fundamentalistas. Eu agradeço muito a sua participação aqui, o seu tempo, e muito obrigada por tentar ajudar a ficar mais claro para quem é investidor esse mundo dos quants. Eu que agradeço, Ana, e eu espero que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho a desmistificar o mundo dos quants. A nossa proposta de usar robôs tem esse intuito, né, de você transformar a linguagem dos quants, que é muito matemática, estatística e computacional, numa linguagem mais humana e que as pessoas, o público geral, consiga entender o que um fundo quantitativo faz e as benesses disso, né? O benefício que ele pode ter em ter uma alocação no fundo quantitativo, que em geral não fica muito claro. Obrigada, Vitor. Até a próxima. Obrigada a você que está assistindo a gente e manda sugestões para novos temas que eventualmente você queira ouvir especialistas aqui conversando com a gente. Muito obrigada.